Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, verso de número 1 e 2 somente. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, verso de número 1 e número 2. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Na outra tradução, a impureza da igreja de Corinto, repreensões e exortações. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Que triste, hein? Nós começamos esse estudo bíblico e esse capítulo 5 é pesado, né? Mas o nosso Deus não é Deus de coisa leve, né? Amém. Então ele trata com o pecado como ele é, não fica dando volta, né? Paulo vai direto ao assunto e diz que vocês estão orgulhosos, estão brigando, até dizendo eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro. Mas olha só o que está ocorrendo em vosso meio, vocês não se arrependem, não se entristecem, mas pelo contrário, vocês estão orgulhosos ainda. Olha só. E nós fazemos um paralelo hoje, que literalmente, essa passagem é literal, mas podemos interpretar ela de uma forma também espiritual, né? Quantos estão se prostituindo espiritualmente também? E em vez de se arrepender, estão se orgulhando ainda, né? Da sua prostituição, da sua idolatria, das suas misturas, né, de evangelho com o mundo, de palavra de Deus com Belial, de coisas santas com coisas imundas, né? Então quantos hoje estão cometendo a mesma falha, né? Porque Salomão disse, não há nada novo debaixo do céu, né? Então esses erros acontecem, né? Acontecem tanto literalmente como esse texto, como também simbolicamente, espiritualmente, né? A igreja em Corinto não era apenas uma igreja dividida, mas também desonrada. Havia pecado no meio de sua congregação. Infelizmente, todos sabiam disso. No entanto, a igreja demorou a tomar uma atitude. Nenhuma igreja é perfeita, mas a imperfeição humana jamais deve servir de pretexto para o pecado. Assim como os pais precisam disciplinar os filhos em amor, a igreja local também deve exercitar a disciplina sobre os membros da congregação. A disciplina da igreja não consiste em um grupo de policiais piedosos, a caça de um pecador, transgressor. Antes é constituída de um grupo de irmãos e irmãs profundamente entristecidos, desejosos de restaurar o membro caído da família. Visto que alguns membros de Corinto não desejavam encarar e mudar a situação, Paulo pediu à igreja que considerasse 3 elementos importantes. Então nós vamos estar vendo esses elementos, né? A disciplina na igreja, né? Porque hoje nós vemos que a disciplina muitas das vezes ela é feita de uma forma errada, né? Tem igrejas que disciplinam menos somente visitar outra congregação. Então não há base bíblica para isso, né, pastor? E tem igrejas que são tão liberais que também não disciplinam ninguém. Ou seja, o camarada está em pecado, está no adultério, e está tudo bem, né? Está cantando, está pregando, e está uma maravilha, né? Então, nós temos que ter um equilíbrio, né? Um equilíbrio diante do Senhor. A disciplina é importante, porque o Senhor diz lá em Coríntios que nos disciplina para não sermos condenados com o mundo, né? Então, todo pai, toda mãe disciplina um filho, assim o Senhor disciplina os seus filhos, assim o pastor, assim
homem de Deus, né, o anjo de Deus que está na igreja disciplina também a igreja do Senhor. Só que lá em Corinto não havia isso, né? Eles tinham os dons, estava bom já, né, para eles, né? Podia acontecer qualquer coisa, igual hoje isso está acontecendo. Se o camarada profetiza, canta, prega bonito, tem dons, tá bom. Não importa mais o caráter, não importa mais a obediência ao Senhor, não importa mais essas coisas. O importante é o dinheiro, é os dons espirituais. O importante é o mundo, né? Menos o Senhor. Na igreja de Corinto, então, vocês estão tão orgulhosos, mas nem entre os gentios está vendo isso, que está vendo dentro de vocês, do filho possuir a mulher de seu próprio pai, ou vice-versa, né? Esse pecado é chamado de incesto na Bíblia, né? Nós vemos o Ló, aconteceu a mesma coisa com Ló, né? As filhas dele embriagaram ele e elas tiveram filhos do próprio pai, né? Que foi os amonitas e os moabitas, né? Duas nações que foram inimigas de Israel, né? Inimigas. Então, essas barbaridades sempre têm acontecido na história da Bíblia, né? Para mostrar o quão depravado o ser humano é. Nós somos. O quão imorais, pecadores nós somos. E Paulo está dizendo, olha, nem entre os gentios, nem entre as pessoas que são do mundo está havendo esse tipo de pecado, está havendo esse tipo de maldade que está havendo entre vocês. Nem entre os gentios há uma imoralidade como essa. Então, irmãos, isso aqui é muito forte. Qual será o efeito desse pecado sobre a igreja? Esta é sem dúvida uma consideração crítica. Os cristãos são chamados para ser santos. 1 Coríntios 1, versículo 2. Somos chamados para santidade, ou seja, somos chamados para obediência a Deus, para ter uma vida separada do pecado, separada do mundo. E isso significa uma vida de santidade para a glória de Deus. Se um cristão ama a sua igreja, não permanecerá de braços cruzados enquanto o pecado enfraquece e possivelmente destrói seu testemunho. Qual deve ser nossa posição? Paulo dá 3 instruções específicas a serem seguidas pela igreja. Então o pecado, esse pecado que Paulo está tratando de o filho se deitar com a mulher de seu pai, aquilo não está afetando somente ele, mas toda a igreja, né? Por quê? Porque a reputação, infelizmente, é assim, né? Se você fizer uma coisa boa, 100 coisas boas, né? E o camarada vai lá e faz uma ruim, acaba todo mundo pagando pato, né? É sempre assim. Pode ver que o mundo sempre vai julgar a igreja não pelos seus sucessos ou pelos seus acertos, mas pelos seus fracassos, né? Eles sempre vão olhar e procurar falhas, né? Erros. Por isso que Paulo manda que tal pessoa que cometeu isso seja tirada fora, né? Seja disciplinada, né? Para ver se arrepende. Se arrepende e volta para o Senhor. Versículo 1, vamos ler de novo. 1 Coríntios 5:1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se ateva a possuir a mulher de seu próprio pai, e contudo ainda vos ensoberbeça, vocês se orgulham, e não chegaste a lamentar, a se entristecer, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Lamentar o pecado. Trata-se do mesmo termo usado para prantear os mortos, que é talvez o tipo de tristeza mais profunda e dolorosa que uma pessoa pode sentir. Em vez de se lamentarem, os coríntios se vangloriavam. Gabavam-se do fato de ter uma mente tão aberta que até os sexualmente impuros poderiam ser considerados membros de boa reputação. Então esse erro grave, se nós pudermos enumerar, o erro mais grave da igreja de Corinto foi esse, né? Perdeu o senso do pecado, né? Em vez de eles se lamentarem pela situação, chorarem, eles se orgulhavam ainda disso, né? Se orgulhavam,
do pecado, né? Porque o pecado, irmãos, se nós não lidarmos com ele, sabe o que acontece? Nós se acostumamos com ele. Martinho Lutero dizia que o pecado é igual barba, né? Se você não cortar, ele cresce. O pecado é igual cabelo, é igual unha. Se você não cortar, ele vai crescer. Ele vai crescendo e vai crescendo. Ele não para de crescer. Então ele deve ser cortado do nosso meio. Deve ser cortado da nossa vida. Mas eles não fizeram isso. Ainda se orgulharam, né, do tamanho do seu pecado. Paulo diz: olha, vocês eram tão orgulhosos e nem chegaram a lamentar esse tipo de pecado entre vós. Vocês andavam, 1 Coríntios 5, irmão. Vocês andam brigando, dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Vocês ficam brigando por causa disso, enquanto o problema maior e principal vocês não estão lidando, né, que é com o pecado. O pecado em questão era uma forma de incesto. Um cristão professo e membro da igreja vivia uma relação conjugal com a madrasta, ou com a mãe. Uma vez que Paulo não julgou a mulher, podemos supor que não era um membro da igreja, provavelmente nem sequer cristã. Esse tipo de pecado era condenado pela lei do Antigo Testamento. Está em Levítico 18, versos 6 a 8 e 20, versículo 11, né, que proíbe a relação entre membros da mesma família, bem como pelas leis das nações gentias. Ou seja, não somente a palavra, mas até a lei humana, né, não aceita isso, né? A lei humana. A lei nossa, por mais que ela seja falha, não aceita isso também. Paulo mostrou à igreja sua situação vergonhosa, dizendo: nem mesmo os gentios incrédulos praticam esse tipo de pecado. Então nós vamos estudar esse capítulo inteiro, nós vamos entender que a mãe ou madrasta deste filho, né, talvez nem cristã era, mas ele era, né, estava na igreja. Então nós entendemos que não houve disciplina, né, não houve ninguém ali para disciplinar, para corrigir, para colocar na disciplina, né? Não houve. Apesar de ser verdade de que a vida do cristão é uma festa, 1 Coríntios 5,8, nós vamos ver daqui a pouco, há ocasiões que se tornam um funeral. Sempre que o irmão ou irmã em Cristo cai em pecado, é hora de a família lamentar o pecado e buscar ajuda para o cristão caído. Gálatas 6, verso 1 e verso 2. Vamos ler lá. Gálatas 6, verso 1 e 2. Diz assim: ora, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, biblicamente, a disciplina que é feita na igreja não é para envergonhar, mas sim para trazer o arrependimento. Não é para matar, mas é para ver se o morto pode voltar à vida, né? Pode voltar a Jesus, né? Que foi esse caso aqui, porque tem... que eu, no meu conhecimento, os irmãos têm mais conhecimento do que eu, mas no meu conhecimento tem uma denominação que, se houver adultério, a pessoa perde a salvação. O pastor sabe já qual é, né? E não é assim também que a Bíblia ensina, né? A Bíblia ensina que há punição, que há disciplina, e deve ser severa. Deve ser severa. Só que não podemos dizer que a pessoa perde a salvação. Aí já é demais também, né? Igual muitos têm feito por aí, né? Jogar a pessoa... Se ele permanecer, né? Se ele permanecer no ato. Mas se ele se arrepender, então nós vamos ir lá na carta de 2 Coríntios, Paulo vai falar de novo desse tema, né? Para o povo receber novamente aquele que se arrependeu. Aleluia. Então, o arrependimento, o perdão, a graça de Deus são maiores do que qualquer pecado. Qualquer pecado. O único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Até para esse ato aqui, que é terrível, né? Que é pior que o adultério ainda,
havia perdão, havia chance ainda, havia arrependimento, né? Até para este ato terrível, né? Eu acho que eu nunca vi isso acontecer desde o meu tempo de cristão, né? Até vemos, né, padres que abusam de crianças, né? São processados, pastores, etc. Mas são coisas terríveis que têm acontecido nesse mundo, né? Acontecia na época do apóstolo Paulo também. Então nós temos que, quando ver alguém em pecado, algum cristão em pecado grave, temos que buscá-lo, né? Temos que orar por ele e encaminhar ele com amor e mansidão, como ensina Gálatas, né? Sabendo que nós estamos sujeitos também ao mesmo erro, né? Aí você pode dizer, eu não, eu jamais vou adulterar, eu jamais vou roubar. Nós temos que tomar cuidado. Temos, porque todos que adulteraram achavam que não iam fazer isso, pregavam que não iam fazer isso. Por isso que Jesus disse, vigiai e orai, porque a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Ou seja, é igual Lutero disse, o pecado é igual barba, tem que cortar todo dia, tem que renunciar todo dia, tem que mortificar todo dia, tem que buscar todo dia o Senhor. Até porque o adultério no Novo Testamento é muito mais profundo do que no Antigo, né? Porque se você olhar com intenção impura, já adulterou. Então, devemos nos lembrar disso também, né? Jesus nos ensinou isso para que o mal já comece a ser cortado da raiz, né? Que é do coração, né? Que sai os maus pensamentos, os maus desígnios nas vontades, as concupiscências da carne e as concupiscências dos olhos. Então nós temos que lutar contra isso. No tocante às coisas do Senhor, o irmão em Corinto estava morto, não tinha comunhão com o Senhor, nem com aqueles da igreja que viviam em santidade. Então isso aqui é muito sério. Quantas pessoas estão na igreja hoje? Eu não vou só dizer membros não, quantos pastores, presidentes, pregadores de renome, bispos, apóstolos, evangelistas, líderes de multidões e de pequenas igrejas também, estão mortos já. Estão mortos pelo pecado, estão mortos pela avareza, estão mortos pela luxúria, estão mortos por todo tipo de pecado. Eu li um livro uma vez de um ex-satanista, e eles traçam suas estratégias, e as duas principais estratégias que eles têm para derrubar pastor, pregador, sabe qual é? A primeira é sexo, a segunda é dinheiro. Baseado na história de Davi e na história de Salomão. Davi pecou no adultério, Salomão pecou porque tinha muito, e tendo muito ele pôde ter 1000 mulheres, e tendo 1000 mulheres ele foi influenciado em idolatria, se corrompeu. Existem outras, né? Mas essas são as principais estratégias que o apóstolo Paulo, que esse livro que eu li fala, e é muito interessante, porque nós vemos a realidade disso que acontece, né? Que temos que vigiar. Perguntaram para o pastor Paulo dos Estados Unidos se ele tinha confiança no filho dele. Seu filho vai namorar, você tem confiança, Paulo, de deixar o seu filho sozinho com a namorada dele? Sabe o que ele disse, irmãos? Isso é sabedoria. Eu não tenho confiança nem em mim, que sou o pai dele, quanto mais nele. Eu só fico sozinho se for a minha mulher. Se for outro, eu já não fico sozinho. Então isso é temor. Billy Graham fala da mesma coisa. Uma vez ele foi convidado por uma senadora, não sei, sem malícia nenhuma, é claro, para tomar um café. Ele disse que não poderia ir porque a mulher dele não ia dar para ir junto. E ele fez um voto com o Senhor de nunca ficar sozinho com nenhuma mulher, a não ser a dele. São princípios que a pessoa pode falar, mas isso é religiosidade demais, mas são princípios que vai nos ajudar a não cair no pecado, a não cair na tentação. Por que Davi pecou? Porque ele em vez de ele estar em guerra, ele estava em paz. Esse foi o problema dele. E estando em paz, ele passeou no palácio e de repente viu uma mulher ali se banhando do alto do seu castelo. Ali o pecado ocorreu. Então, irmãos, não podemos brincar com o pecado não vai brincar conosco. Se não vigiarmos, se não orarmos,
seremos piores do que esse capítulo 5 de Coríntios, né? Antes da gente catar esse capítulo aqui, desceu o pau neles, né? O principal objetivo do estudo bíblico é esse. É nós estudarmos o que aconteceu lá e aprendermos com os erros deles, né? Para não cometermos os mesmos erros, né? As mesmas coisas. Então, nós vemos que esse pecado não era para eles terem orgulho, não, mas era para eles se arrependerem. Nós precisamos de temor de Deus, né? A palavra de Deus diz que Deus se agrada com aqueles que temem diante da sua palavra. E tem medo, que temem diante da palavra dele. O apóstolo Paulo vai dizer assim: desenvolvei vossa salvação com temor e temor, porque é Deus que opera em vós tanto querer como realizar. Ou seja, temor de Deus, das coisas de Deus. Porque se nós perdermos o temor de Deus, irmãos, acabou a esperança para nós. Acabou. Porque se não tememos a Deus, vamos fazer o que nós queremos, o que nós achamos que é certo, o que o nosso coração manda, o que a nossa mente manda, o que as pessoas mandam, o que o mundo manda, o que o diabo sugere, e não vamos temer a Deus. Mas Jesus diz: temei aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. A esse vos digo, vocês devem temer. Então toda vez que eu vou orar, eu peço para Deus: Deus, me dá temor e temor no meu coração. Não somente para mim não pecar por medo de ir para o inferno, ou não pecar porque a consequência é terrível, né? E todos ficam sabendo e você passa vergonha. Não, Senhor, mas não pecar por amor ao Senhor, por amor à sua palavra, por amor a Ti. Porque se ficarmos só com medo de pecar por causa do inferno, ou por causa de passar vergonha, ou de perder o ministério, ou não sei, mas a motivação principal deve ser: não vamos pecar porque amamos a Deus, né? Amamos a Deus. E se Deus fala que o pecado é ruim, ele é ruim. A serpente pode falar que é bom, mas é ruim, mesmo que nós achemos que não, mesmo que a princípio pareça que é bom, mas no final é morte, diz a Bíblia. O pecado é isso. E eu costumo dizer, e com base na Bíblia, que o pecado é pior do que o inferno. Se não existisse pecado, não existiria inferno. Não existiria a morte. Não é? Se não existisse pecado, não era necessário Jesus ter descido dos céus até a terra e ter sido dilacerado na cruz do Calvário. Então, quando nós olhamos para a cruz, olhamos para o Cristo crucificado, para a sua mensagem, para toda a Bíblia, desde Gênesis, contando a história da queda do homem e da sua contínua rebelião e depravação para com Deus, nós vemos a gravidade da onde nós estamos, da onde esse mundo que nós vivemos está, a gravidade e a decadência e a imoralidade. Então nós precisamos nos voltar para Deus. O profeta Oséias disse no capítulo 4, versículo 1: o Senhor tem uma contenda com a terra, porque os homens só prevalece o mentir, o furtar, o adulterar, o roubar, e não há conhecimento do Altíssimo. A palavra de Deus diz em Salmo de número 6: Deus é um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus já está com a sua espada desembainhada. Só que muita gente não quer acreditar nisso, né? Muita gente acredita só no amor de Deus. E quando nós pregamos só o amor de Deus, não pregando o resto, né? O que é o resto? Que Deus é santo, Deus é justo, Deus é bom, Deus se ira. Nós estamos cometendo um grave erro, né? De generalizar o pecado, de até defender o pecado por causa só do amor. Só que Deus se ira e Deus punirá. Apocalipse, nós estudamos aqui, nós nos lembramos que quem vai estar no inferno não vai ser o diabo, vai ser Deus. O diabo vai estar lá sofrendo, os anjos caídos, os seres humanos. Mas quem vai estar lá? Quem vai atormentar, quem vai derramar sua ira lá é a ira do Cordeiro e a ira de Deus. Está Apocalipse 19, Apocalipse 14. E até mesmo o diabo tem medo de lá, sabia? Lembra quando Jesus vai em Gadara? O que a legião fala para Jesus? Mestre, já veio os atormentados da hora? Ou seja, eles estavam já com medo daquela legião. Por isso que pediu para ir no porco, porque não queria
não queria já ser lançado antecipadamente na condenação. Tinham medo. Tiago vai dizer que os demônios creem em Deus, temem e estremecem. Ou seja, eles já sabem do poder de Deus, né, do juízo do Senhor. Versículo 3 e 5 agora. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Essa é uma interpretação muito interessante, nós vamos estudar a outra tradução. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então, já vemos aí que a disciplina não é para condenação, sim para salvação. Para que haja arrependimento, para que haja confissão, quebrantamento, salvação. E esse ato é pior do que nós podemos imaginar, né? Um filho tendo relação com a... Mesmo que não seja a mãe dele, né? Mas a mulher de seu pai, né? Mesmo que não seja, né? É terrível isso, né? É terrível. Mas mesmo assim, para este jovem, né? Ou velho, ou homem, a Bíblia não fala a idade dele, né? Havia salvação ainda, há esperança ainda. Há esperança. Por isso não devemos desanimarmos. Talvez existem parentes nossos, como eu estava comentando com o pastor, que estão cometendo atos terríveis em nome do Senhor, né? Estão pregando o falso evangelho, estão fazendo coisas tenebrosas, estão desobedecendo a Deus. Mas assim como Paulo, vamos orar para que o Senhor os converta, né? E o Senhor sabe aonde espremer, né? O Senhor sabe aonde tocar, o Senhor sabe aonde mexer na estrutura do ser humano, né? Vamos continuar. Julgar o pecado. Apesar dos cristãos não deverem julgar as motivações uns dos outros, Mateus 7, vamos para o texto, Mateus 7 agora. Mateus capítulo 7. Diz assim, verso 1 ao 5. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgares sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vós hão de medir a vós. E porque tu reparas no argueiro que está no olho de teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, julgamento, irmãos, é um assunto muito interessante na Bíblia, né? Porque a Bíblia manda julgar e manda não julgar. Já percebeu isso? A Bíblia manda não julgar e manda julgar. E muita gente, quando você vai pregar contra idolatria ou comércio na igreja, ou vai pregar o evangelho e denunciar o erro da igreja, muitos vão dizer para você está julgando. Só que esse julgamento que nós lemos aqui, que Jesus nos ensinou, ele está falando ali para fariseus, ou seja, homens que julgavam as pessoas pela aparência, que julgavam as pessoas erroneamente, hipocritamente, que julgavam as pessoas sem base bíblica, que julgavam as pessoas de uma maneira injusta. Lá em Mateus 23, Jesus vai falar assim para eles: olha, vocês colocam fardos tão pesados sobre as pessoas, mas vocês nem com o dedo carregam. Ou seja, esse julgamento a qual eles tinham com Jesus mesmo, né?
Com o próprio Jesus, eles queriam tirar o cisco do olho de Jesus, né, dizendo que ele curava no sábado, que ele estava no meio dos pecadores. Só que havia uma trave nos olhos deles. Então esse julgamento, a Bíblia condena esse tipo de julgamento. Eu querer saber o que está dentro do seu coração. Eu dizia assim, olha, o irmão Roberto só vai na igreja por causa de dinheiro, aquela irmã só vai na igreja para cantar, aquele outro só vai para se aparecer. Então, devemos tomar muito cuidado com isso, porque isso é hipocrisia, né? Não sabemos a real motivação da pessoa, né? Do irmão ou da irmã. Não sabemos, então temos que tomar cuidado com esse tipo de julgamento precipitado, né? Nós estudamos no capítulo 4, né, na semana passada, no próprio livro de Coríntios, capítulo 4, leia capítulo 4, versículo 5, olha o que vai dizer: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá seu louvor da parte de Deus. Então temos que tomar cuidado e julgar muitas das vezes antes do tempo, né? Porque o Senhor voltará, Ele virá e vai trazer à luz coisas ocultas das trevas. Ou seja, tem tantas coisas ocultas, como estava falando com o pastor antes do culto, né? Nas trevas. O que tem de pastor envolvido com política, com maçonaria, com satanismo, vocês não têm noção, nós não temos noção da gravidade já que está em nosso meio, né? Está no meio cristão, da gravidade já que isso está tomando conta da política, está tomando conta das religiões, está tomando conta da mídia, está tomando conta dos atletas, dos atores e dos cantores famosos. Nós não temos noção do grande envolvimento que está, mas o Senhor virá. E tudo que eles fazem oculto, fechado entre quatro paredes, reuniões secretas, conspirações, aleluia, o Senhor julgará. Tem gente que fala, não existe conspiração. Existe. Salmo 2 fala sobre isso. Os reis da terra e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, mas aquele que está sentado nos céus rirá deles. Então você vê, cada cidade tem templos maçônicos, tem não só essa, mas muitas outras sociedades, onde eles conspiram para criar uma nova ordem mundial, para criar um novo governo. Eu estava escutando hoje um estudo bíblico sobre esse assunto, de um pastor americano, que o pai dele foi o grau 33 da maçonaria. E sabe por que eles usam bastante símbolos? Por causa da Torre de Babel. Se escandaliza ou não, eles dizem que através das linguagens de símbolos que eles têm, Deus não vai conseguir mais confundi-los novamente, né? Como fez no passado. Doutrina satânica. Só vai descobrir isso quem estiver bem fundo, né? Nesse grau. A maioria que está lá, irmãos, muitos estão ligando. Não estou dizendo que todos que estão lá estão compactuados conscientemente com o diabo. Estão inconscientemente. Mas só a minoria sabe do real significado dessa sociedade, né? Que é conspirar, preparar o governo para o anticristo. Isso é profecia bíblica, né? Apocalipse nós estudamos já no capítulo 18 ou 17, me fala a memória, que Deus já colocou no coração dessas pessoas para que deem o seu poder à besta, deem a sua autoridade à besta, né? Para que haja então o cumprimento, né? Então isso é maravilhoso, esse sinal que Jesus está voltando, o Senhor está vindo buscar o seu povo, e que à luz da sua glória todos se dobrarão e confessarão que Ele é Senhor. Não haverá nada oculto, nada dito às escondidas que não será pregado no telhado. Tudo será revelado, as coisas boas e as coisas más. Então isso é maravilhoso, né? Por isso que nós devemos fazer coisas boas sem ninguém ficar sabendo. Oração, jejum, ajudar alguém que a mão direita fazer, que a esquerda não fique sabendo, porque naquele dia o Pai vai recompensar. O Pai vai recompensar. Agora, se tocarmos a trombeta, vamos receber só na terra e não no céu. Então isso é muito lindo. Certamente é esperado que sejamos honestos sobre a conduta uns dos outros. Em meu próprio ministério pastoral, nunca senti qualquer prazer em ter de iniciar um processo de disciplina dentro da igreja. No entanto, uma vez que a disciplina é ordenada pelas Escrituras, devemos obedecer a Deus e colocar nossos sentimentos de lado. Nesta passagem, Paulo descreveu uma reunião oficial,
com o propósito de tratar do transgressor de acordo com as instruções divinas. O pecado público deve ser julgado e condenado publicamente. Para as instruções de Jesus a esse respeito, convém estudar Mateus 18. Vamos lá para Mateus 18 agora. Então nós vamos ver que Jesus também manda julgar, né? Mateus 18. Não só esse texto, né? Paulo fala sobre julgar profecias, Jesus fala para julgar os profetas pelos frutos e muito mais. Então, é um assunto muito extenso. Mateus 18, verso 15. Verso 15 até o 20. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que, pela boca de duas ou três testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, diz à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentio publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Então aqui está falando da igreja, né? Da igreja local, da reunião, da comunhão da igreja. Se o teu irmão pecar contra ti, fale com ele, exorte ele. Se ele não te ouvir, chame testemunhas. Se ele não ouvir, chame a igreja. Se ele não ouvir, considera-o como gentil ou publicano, até que um dia ele se arrependa, né? Se arrepender, né? Se arrepender. Então, essa é a maneira do julgamento de acordo com a palavra de Deus. Está vendo que aqui não tem nada de hipocrisia, né? Não tem nada de ser precipitado ou julgar o coração. Se teu irmão pecar contra ti, né? Pecar contra ti, ou se ele pecar publicamente, né? Como o ato do adultério ou outros atos terríveis, né? Conversa com ele primeiro, né? Não sai por aí esparramando para a igreja inteira ou para o Brasil inteiro, né? Porque tem gente que faz isso, né? Ah, eu vi a irmã pecando, eu vi aquele irmão adulterando. Primeiramente, converse com ele, diz a Bíblia. É o que a Bíblia ensina. Se ele não ouvir, chama duas testemunhas, ou três. Se ele não ouvir, então fala para a igreja. Se ele não ouvir, aí não tem o que fazer mais, né? Então esse é o princípio geral, né, da comunhão e da excomunhão também. Da exclusão, como podemos dizer assim, né? E essa é a maneira bíblica, né? E por motivos, é claro, não tolos, né, mas gravíssimos, né? Hoje tem pessoas que são excluídas de igrejas por bobeira, né? Por bobeira. Quer ver só? Tem igreja, por exemplo, se você visitar outras, é capaz de você ir para o banco até ser disciplinado, né? Se você visitar. Então, para mim, isso é bobeira. Não é bíblico, não é uma coisa bíblica, né? E por muitos outros motivos tolos, né? Mesquinhos. E os principais, mesmo que é para ser corrigido, não acontece nada. O pecado não deveria ser varrido para debaixo do tapete, pois, afinal, ele era de conhecimento geral, até mesmo dos incrédulos de fora da igreja. A igreja deveria se reunir e expulsar o transgressor. É importante observar as palavras enérgicas que Paulo usa para instruí-los. Tirado do vosso meio, entregue a Satanás, lançai-o fora e expulsai. Paulo não sugere que esse malfeitor seja tratado com brandura. Tomamos por certo, evidentemente, que antes disso os líderes da igreja haviam procurado restaurar esse homem pessoalmente. As instruções deveriam ser levadas a cabo pela autoridade de Jesus Cristo, em seu nome, não apenas pela autoridade da igreja local. Ser membro de uma igreja é algo muito sério e não deve ser tratado com descuido ou leviandade. O que significa entregar um cristão a Satanás?
que é a dúvida de muita gente. Não quer dizer privá-lo da salvação, pois para começar, não é a igreja que concede a salvação. Quando um cristão está em comunhão com o Senhor e com a igreja local, desfruta da proteção especial dos ataques de Satanás. Mas quando se encontra fora da comunhão com Deus e com a igreja local, vê-se mais exposto ao inimigo. Deus poderia permitir que Satanás atacasse o corpo do transgressor, de modo que este se arrependesse e voltasse para o Senhor. Olha só que forte isso. Pegar a Satanás. Deixa ele se andar. E isso é bíblico, porque você vê Jesus, ele estava, antes de ir para a cruz, o que ele disse para Pedro? Pedro, eu estava orando por você, e o diabo pediu para mim para peneirar a sua vida como trigo. E eu roguei ao Pai por ti, para que tu, quando se converteres, ou seja, ele não era convertido também, para que tu, quando te converteres, fortaleça os teus irmãos. E você acha que por nós não? Por mais que nós somos pequenininhos, né, que ninguém dá nada, mas você acha que se eu dependesse do diabo, nós estaria aqui hoje, vivo? Ou com saúde? Ou ele não está doido para nos colocar na cama, ou para se andar na nossa vida? Destruir, matar, roubar. Mas graças a Deus, né? Temos a proteção de Deus, de Jesus Cristo. Somos a igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Estamos reunidos aqui em nome dele, e ele está presente para nos guardar e proteger. Então temos essa proteção. Temos, a Bíblia diz, aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Não lhe toca. Não lhe toca. Não tem permissão para tocar em nossa vida. Só se Deus permitir, né? Que já é um outro caso, né? Por algum propósito, né? Que nos é oculto ou não. Mas nós temos essa proteção. Então essa proteção é ser tirada deste jovem, ou deste irmão, ou deste irmão mais velho. Não sabemos a idade dele, a Bíblia não fala. E com certeza era novo, né? Porque estava com uma mulher mais velha, era bem novinho. Então essa proteção seria tirada. Ele receberia este julgamento, seria entregue a Satanás para o seu corpo ser destruído, a sua carne, né? O seu pecado, para que o Espírito fosse salvo no dia do Senhor. Olha o amor que Paulo tinha, hein? O cara fez isso na igreja. Paulo ainda orava e cria na salvação de tal pessoa. Olha o amor, hein? Por isso que ele diz para Coríntios, né? Pode ser para outra igreja, ainda que eu tenha dons, veja antes, se eu não tiver amor, nada serei. Ele vai dizer isso para quem? Para essa igreja que precisava, né, do amor, de se humilhar por causa do pecado, de parar de brigar, porque um é de Apolo, porque o outro é de Timóteo, porque o outro é de Pedro, o outro é de João, o outro é da Cordeiro, o outro é da Assembleia, o outro é calvinista, o outro é arminiano, o outro é isso, o outro é aquilo. Não, somos do Senhor Jesus. Somos da palavra de Deus. Então, isso é maravilhoso na vida do apóstolo Paulo. No verso 6 agora. Agora nós vamos ver no verso 6 ao verso de número 3. Não é boa a vossa jactância. Se você quiser marcar aí jactância, pode ser orgulho, né? Inchaço. Não sabeis que um pouco de fermento levara a massa toda? Estraga toda a massa? Lançai fora o fermento velho, para que sejais nova massa como sois, de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou os avarentos, ou roubadores ou idólatras, pois neste caso tereis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo se irmão, for impuro ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal nem ainda comais, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, dentre vós o malfeitor. Então, mais uma vez, vemos aí que a Bíblia fala para nós julgarmos, né? Não julgarmos como os fariseus de Mateus 7, né? Ou como os coríntios faziam, né? Julgando Paulo, Apolo e Pedro, né?
por motivações carnais, né? Mas julgar de uma maneira bíblica, né? De uma maneira bíblica. Esse texto aqui é muito forte. Não estou dizendo para vocês, Paulo está falando, para não se associar com os impuros ou avarentos desse mundo, né? Porque se for assim, você tem que sair do mundo, né? Mas aquele que se diz irmão, ou irmã, for idólatra, adorar outros deuses, for avarento, só pensa no dinheiro, for impuro, vive na prostituição, no adultério, aleluia, for maldizente, só sabe falar mal da vida dos outros, só fofoca, cuidado, porque fala mal dos outros para você e vai falar de você para os outros também. É sempre assim, né? Roubador, beberrão, nem coma com essa pessoa, nem coma, nem se associe. Mas vamos continuar isso. Expurgar o pecado. Temos aqui uma imagem da refeição pascual, de Êxodo capítulo 12. Jesus é o Cordeiro de Deus que derramou seu sangue para nos livrar do pecado. 1 Pedro 1, 18, 25 diz que fomos comprados com o sangue dele. Os hebreus no Egito foram libertos da morte ao aplicar o sangue do cordeiro nas ombreiras e na verga das portas. Depois disso, os hebreus comeram a refeição pascual em família. Um dos requisitos era que não houvesse qualquer levedo, fermento na casa. Nem mesmo o pão consumido na refeição deveria ser levedado. O fermento é uma imagem do pecado. É pequeno, porém poderoso. Trabalha em oculto, faz a massa inchar e se espalha. A massa hoje na igreja está inchada ou cresceu? Pura. Inchou por causa do quê? Do fermento. Está aqui na Bíblia. Por isso que está inchada. Se inchou. Milhões e milhões, né, de evangelhos no Brasil e no mundo, né? Milhões e milhões, na sua maioria perdidos, né? Inchados com o pão santo da palavra de Deus, mas com o fermento do pecado junto, né? Então não tem como. O membro da igreja de Corinto que vivia em pecado era como um pedaço de fermento, contaminava toda a massa do pão, a congregação. Era como um câncer para o corpo e precisava ser extirpado por meio de uma cirurgia radical. Se você for no médico e tiver um câncer, o médico vai fazer o quê? Ele vai dizer que você não tem nada, ou ele vai falar, olha, você tem um problema grave, nós vamos ter que te operar, vamos ter que arrancar isso aí. Não é? Não tem que passar remendo ou colocar um band-aid em cima, não vai resolver, né? E é isso que muita gente está fazendo. Está resolvendo o pecado de maneira superficial, está resolvendo os problemas que acontecem nas igrejas, os pecados, os escândalos de avareza, de adultério, de idolatria, com superficialidade, com palavras que não são de Deus, né? Não há arrependimento, não há cirurgia, não há exclusão, mas há uma vista grossa, né? Por isso que a massa está inchada, né? Mesma coisa você ter na sua casa lá 12 tomates, um fica podre. O que acontece com os outros? Querendo ou não, vão se apodrecer também. Assim acontece, Paulo está dizendo, na igreja do Senhor, né? Assim acontece. Esse tipo de ato que estava ocorrendo ali, terrível, né? E ninguém estava nem aí. Ninguém estava nem aí. Falta de amor isso, irmãos. É falta de amor. O camarada estava dormindo com a madrasta e ninguém estava nem aí. E o que acontece hoje, irmãos? As pessoas estão fumando, estão bebendo, estão se drogando, estão se prostituindo. E não estou falando fora da igreja não, estou falando dentro. Estão lá, estão tomando céu normalmente, estão cantando no grupo de louvor, estão pregando, estão profetizando e está normal para todo mundo. Sabe por quê? Porque ninguém está buscando a Deus, mas estão buscando bênção, milagre. Quer dizer, eu não estou nem aí com o irmão, você que vai para o inferno, ele que vá. Não estou nem aí para ninguém. Eu só estou pensando em mim mesmo, salvação é individual, né? Deixa os outros que se explodam. Paulo, não, isso está errado, vocês têm que ser igreja, família e disciplinar tal pessoa, né? O primeiro passo aqui não foi exclusão não, ele teve a chance dele, né? De se arrepender, exortado primeiramente, mas não quis, né? Então, temos que tratar do pecado, ou o pecado vai tratar conosco, né? Ou nós tratamos com ele, ou ele nos esmaga, né, com a morte.
A igreja deve se livrar de todo o velho fermento, as coisas que pertencem ao nosso antigo estilo de vida antes de crermos em Cristo. Também devemos nos livrar de malícia e da perversidade. Havia muitas mágoas entre os membros da igreja de Corinto. Mágoas por quê? Por causa do que nós já estudamos, né? Ficavam brigando porque um era de Paulo, o outro era de Timóteo, e com certeza eles acabavam se ofendendo nessas brigas e gerando mágoas, né? Malícias, né? Também devemos nos livrar da malícia e da perversidade. Havia muitas mágoas entre os membros da igreja de Corinto. Em seu lugar, colocar a sinceridade, a verdade, assim como um pão. A igreja local deve ser o mais pura possível. Todavia, a igreja não deve julgar nem condenar os que estão fora da fé. Esse julgamento será realizado por Deus no futuro, né? Então, igual sempre prega aqui, irmãos, tacar o pau nos espíritos, nos maçons, nos católicos, é muito fácil, né? É fácil. Mas experimenta pregar contra os evangélicos, para você ver a perseguição que você sofre, as portas como se fecham, como eles vão se lembrar aparentemente da Bíblia, né? Você está julgando, você não pode me julgar. Esses dias coloquei um negócio na internet lá, e o tal do cidadão disse que para mim pregar aquilo, primeiramente tinha que ir às nações, porque ele está nas nações, o pastor até sabe quem é já, né? O missionário do dente de ouro. Ele tinha que estar nas nações. Nações para quê? O camarada vai para a Europa, faz turismo e acha que isso é missão? Aonde está na Bíblia que para nós pregarmos a palavra de Deus é verdade? Primeiramente é um requisito você ter que ir pregar lá na Europa ou lá. Sabe o que eu falei para ele? Eu mandei aquele versículo de Mateus 23. Ai de vós, fariseus, vocês atravessam o mar para fazer um convertido. Quando o fazem 2 vezes pior do que vós, né? 2 vezes filhos do inferno, mais do que a vós. Então quando o chicote vem contra nós vamos dar muitas desculpas, né? Assim como muitos dão, né? O irmão está julgando, a irmã. Até o diabo conhece a Bíblia. O pastor já falou para mim também. Porque eu falei para ele que era errado o comércio na igreja, que a Bíblia não aceitava. Ele falou, mas o diabo também conhece a Bíblia, rapaz. Falou assim. No outro ministério também, o irmão falou assim, mesmo que você está certo, você não tem unção. E cada um vai dando um tipo de desculpa. O outro você quer julgar demais, o outro você acha que é perfeito ou santo demais. Só que não é nós que estamos julgando, é a palavra de Deus. Quando você fala a palavra de Deus, automaticamente era o julgamento de Deus para mim e para quem ouve. Era a regra de fé nossa, era o nosso canon, a nossa régua de medida, né? Para nos medirmos se estamos realmente no equilíbrio da fé, no caminho da fé ou no caminho largo, né? Era a nossa medida de fé. A igreja de Corinto não se julgava. Paulo mandou, por isso que Paulo mandou, examine-se mais, né? Vocês estão examinando muito os outros, se examinem mais. É a única igreja que Paulo manda ele se examinar 2 vezes, né? Manda ele se examinar na ceia, e na segunda carta de Coríntios, capítulo 13, manda ele se examinar de novo, né? Na fé. Então, precisamos nos examinar. Aleluia. Nos disciplinar, nos olhar através do espelho da palavra. Em 1 Coríntios 5, 9, 13, Paulo enfatiza novamente a importância da separação do mundo. O cristão não deve ser isolados, mas sim separados. Não podemos evitar o contato com os pecadores, mas podemos evitar ser contaminados por eles. Ou seja, santidade não é isolação. Os monges deveriam ter lido esse versículo, né? Você sabe que os monges, se não souber, eu vou falar rapidamente o que eles são. É um grupo que sai da cidade, vai para um castelo e vive a vida inteira lá. Porque eles acham que assim eles vão estar se livrando do pecado, né? Vão estar sendo mais santos para Deus. Só que isso não tem poder nenhum, né? Para santificação. Não tem poder nenhum. Então,
temos que ser separados, santos, de acordo com a palavra de Deus. E não nos associar, não com as pessoas do mundo, que é impossível, né? Mas com quem diz que é cristão, mas busca só a avareza, a idolatria, a luxúria, né? A prostituição, se embriaga. Não devemos nem comer com ele. Não estou falando para você virar a cara, ou para você não. Para você não comer, não ter comunhão. Isso significa isso. Não ter comunhão. Mas você pode pregar, você pode orar por ele, pode cumprimentar, pode até conversar um pouquinho, né? Mas não ter aquela aliança, naquele relacionamento, né, de amizade. Com maldizente. Maldizente, acho que é o pior de todos, né? Porque é aquele que vai esparramar boatos, vai esparramar fofocas, vai esparramar tanta coisa que se você falar um A para ele, ele já vai entender A, B, C, D e E, e vai esparramar para outro que vai ouvir e já vai acrescentar mais, e assim o negócio vai. Já brincou daquela brincadeira do telefone sem fio? Você fala uma palavra, o outro fala no ouvido do outro, você vai ver que quando chegar lá no último está totalmente diferente, né? Porque o homem vai distorcendo, então temos que tomar muito cuidado com quem nós andamos, Paulo está dizendo. Se um cristão professa é culpado dos pecados citados nessa passagem, a igreja deve tratar dessa pessoa. Os membros individuais não devem se associar a ele. Então, os pecados que nós devemos tratar na igreja aqui, ó. 1 Coríntios 5:10. Devassos, versículo 11, desculpa. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que dizendo o sermão for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com tal ainda nem comais. Então, com esse, nós devemos tratar com ele, né? Se você souber que o irmão da igreja estava caindo por aí, né? Primeiramente, chega até ele, você não vai querer chegar na igreja e contar para todo mundo, né? Mas converse com ele, como Jesus ensinou, né? E com amor, né? Não chegar lá e querer dar uma de João Batista, né? Mas chega com amor e fala, se não ouvir, testemunhas depois da igreja. Roubador, beberrão, maldizente é que fala mal, né? Avarento. Esse aqui parece que não é pecado mais na igreja hoje, né? Riscado, avarento está riscado. Depois da teologia da prosperidade, é pecado adultério, é pecado mentira, é pecado roubar, mas a avareza não é pecado mais, né? Então, para você ver, hoje tem a igreja dos avarentos, para nós vermos o nível espiritual, o nível moral que está na nossa sociedade, né? Se para a igreja de Corinto Paulo estava mandando disciplinar, o que ele faria hoje então, né? Ele tem que mandar fechar um monte de porta, né? Porque a avareza não ia começar dos membros, ia começar do púlpito, né? Do altar. Então, para nós vermos, irmãos, como é mais sério, né? Como se a igreja de Corinto estava dessa maneira, a igreja moderna hoje consegue ganhar ainda. Estão conseguindo ganhar de Sodoma e Gomorra já. Estão conseguindo ganhar da geração de Noé. Estão sendo já iguais, né? Que antecedendo a vida de Jesus será como nos dias de Ló e como nos dias de Noé. Não sou eu que estou querendo falar bonito, não. Jesus disse que seria dessa forma. Então vai ser dessa forma. Não vai ser eu ou você que vai mudar o quadro, o cenário. A iniquidade vai se multiplicar, o amor de quase todos irá se esfriar. Não devem comer com ele. O que pode ser uma referência à hospitalidade em particular, mas provavelmente à observação pública da ceia do Senhor, né? Da ceia do Senhor. A disciplina da igreja não é algo fácil e muitas vezes não é vista com bons olhos por todos, mas ainda assim importante. Caso seja feita corretamente, Deus pode convencer o cristão caído de seu pecado e restaurar sua vida. 2 Coríntios 2, do verso 11, Paulo vai falar sobre esse assunto, vai voltar a falar. Mas quando nós chegarmos lá, nós vamos voltar a mencionar esse capítulo de novo.
dá a entender que o homem se arrependeu e foi restaurado a comunhão. Então, primeiro, este homem que fez isso se arrependeu. Nós vamos chegar lá em 2 Coríntios e nós vamos ver que ele se arrependeu. Então, irmãos, o principal objetivo da disciplina do Senhor para nós não é para a nossa condenação, é para a nossa salvação, né? A palavra da ceia mesmo, nós estamos cansados de ler disso. Quando vocês são julgados pelo Senhor, são disciplinados pelo Senhor, para não ser condenados com o mundo, né? Então, graças a Deus que Deus nos repreende, né? Que Deus manda tribulação para nós. Graças a Deus. Porque o dia que nós começarmos a prosperar, fazer um monte de coisa errada, aí vai ter alguma coisa errada. Aí Deus já nos deixou, né? Já entregou nós. Como em Romanos 1 diz a Bíblia, que o homem não quer Deus, mas quer a criatura. Então Deus entrega ele. E ele comete torpezas, homem com homem, mulher com mulher, assassinatos, perjúrios e todo tipo de maldade. Vai ver lá Romanos capítulo 1, Paulo vai falar sobre isso. Então, a pior coisa que tem, e que você pode enxergar com certeza, isso eu falei para minha esposa hoje, quando você vê a pessoa prosperar no pecado, na mentira, no adultério, aí, meu irmão, é terrível, hein? É terrível, né? Porque infelizmente o ser humano é assim, né? Só vai lembrar de Deus quando as coisas estão ruins, né? Quase todos. Agora que os vereadores estão se levantando nas câmaras para orar, para Deus mandar chuva em São Paulo, né? Porque diz que está uma seca grande, né? É só assim, pode ver que todo mundo agora volta para Deus, né? Esquece carnaval, esquece. Todo mundo pede para Deus mandar chuva. Porque o ser humano é assim. Mas dura coisa é quando o ser humano está prosperando no pecado, né? Prosperando nas coisas que desagradam a Deus. E isso é bíblico. Salmo 73, Asaf, diz a Bíblia, quase se desviou, porque ele teve inveja da prosperidade dos ímpios. Ele tirou os olhos do Senhor e começou a olhar a prosperidade dos mundanos, né, dos ímpios. Quase se desviou. Mas a Bíblia diz que graças a Deus ele entrou no templo do Senhor, começou a meditar e contemplou o fim deles, né? E o fim que seria dele, né? Que seria um fim de glória, de salvação, e o Deus de condenação. Então, contemple isso, irmãos. Todas as prosperidades, eu vou dizer sem medo de errar, 99% da prosperidade que esse mundo tem financeiramente não tem vindo do Senhor. A maioria. Quando eu falo prosperidade, estou falando riqueza. As pessoas que se enriquecem da noite para o dia, se enriquecem de maneira ilícita, né? Através de política, através de abrir igrejas, ministérios, e se enriquecem através de pactos com Satanás. A maioria, a grande maioria, já vendeu sua alma. Talvez não conscientemente, mas inconscientemente, né? Porque o diabo ofereceu para Jesus tudo que tem nesse mundo. Ele disse assim para Jesus: Jesus, se você prostrado me adorares, tudo eu te darei, porque é meu, dou quem quero. Todas as glórias deste mundo. E essa oferta continua até hoje, irmãos. Para muitos e muitos têm aceitado e têm selado seus destinos eternos, infelizmente, né? Então, vamos vigiar e orar. E graças a Deus que Deus disciplina a gente, né? Mesmo que é ruim a disciplina, porque ela traz tristeza para nós. A correção no momento que ela é dada nos traz tristeza, mas depois ela produz alegria, né? Produz paz com Deus, produz santificação. Então, a melhor coisa que tem é a repreensão que vem de Deus. Também vamos colocar em pé já. Vamos orar.